ouvindo a palavra que o Senhor estava entregando. Louvado seja Deus. Nós vimos que ainda Marta falou para Jesus: não se importa que a minha irmã vai me ajudar. Marta está preocupada com tantas as coisas, mas eu digo que Maria escolheu a melhor parte, é de ouvir a palavra de Deus. E nós escolhemos nessa noite, nós que estamos no nosso lar, escolhemos a melhor reunião, escolhemos a melhor parte para ouvirmos a palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos que se eu voltasse para a minha casa agora, eu já estava alimentado pela palavra de Deus. Porque Deus fala de muitas maneiras. Deus já falou com os louvores, aqui louvores que subiram na presença de Deus, porque são louvores ungidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que ali onde foi cantado esse corinho, fala Deus, né? E Deus fala de muita maneira. Em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com vós e vós comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então sabemos que o Senhor, Ele fala através da sua palavra. Aqui estou bastante cercado por obreiros, mestres da sua palavra. Mas quero dizer aqui para o pastor Rogério que não falei nada, falará nada fora da sua palavra, porque ela é a lâmpada e a luz para o nosso caminho. Assim nos diz o salmista no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para meus pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que a igreja abra a Bíblia Sagrada em livro de Mateus, no capítulo 24 e versículo 27. Nós vimos que essa palavra fala para mim nesta noite e fala para nós nesta noite, nos advertindo, nos preparando para este grande dia, quando o Senhor deu ordem para buscar a sua noiva, a sua amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 24 e versículo 27, e também 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E em 1 Coríntios, que nos versículos 15 e versículo 52, aqui nos fala que é no abrir e fechar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que é com muita rapidez que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa grande necessidade de nós estarmos preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o dia e a hora ninguém sabe, como também o Senhor, nós não sabemos também o momento que o Senhor nos chamar também para a eternidade. E aqui também está nos advertindo a palavra de Deus aqui, que nem no versículo 36 do mesmo capítulo, que diz aqui, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, esse é o culto, não sabemos a hora, nem a igreja, por isso ela tem que estar atenta, apercebida para o que está ocorrendo no nosso universo, no nosso mundo que nós vimos, que a humanidade está atribulada, turbulência em todos os lugares. É um sinal da volta do Senhor. Então nós acompanhando aqui a palavra de Deus, aqui nos diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou para a arca. Assim nós sabemos, meu querido, como foi nos dias de Noé. Como foi os dias de Noé? Nós vimos que Noé, Deus assim ordenou e mandou que ele construísse uma arca ali para a salvação, porque ele ia, um grande dilúvio ia sobre a terra, a face da terra. Nós vimos que 100 anos ele pregando a palavra, pregando a mensagem, que ali havia salvação, e nós vimos que não deram ouvido para ele, não deram crédito à mensagem que ele trazia para aquele povo. Então nós vimos que eles só perceberam quando que Deus abriu as comportas do céu e começou por 40 dias e 40 noites o grande dilúvio. Nós vimos, mas Deus, ele é fiel, ele revela tudo antes de algo para fazer. Ele avisou, ele levantou seu servo, ele entregou a mensagem, mas nós vimos que não deram crédito. E aqui a palavra está dizendo como foi nos dias de Noé, que também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então nós vimos, meus irmãos, que está acontecendo também nos nossos dias, muitos poucos que dão crédito para ouvir a palavra de Deus. Nós vimos hoje tantos bancos aqui que estão vazios. Será que não tem grande necessidade? Claro que tem, mas não estão dando crédito à palavra de Deus. Não há tempo para ir na igreja, não há tempo para orar, não há tempo para buscar a Deus. Então nós vimos que também, aqui nós vimos a humanidade também desapercebida. Continuamos lendo aqui no 40, que diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Portanto, vigiai e não saber o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai, se um pai de família soubesse a hora, veria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, vós ficai também, vós apercebido, porque também não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Então nós vimos que a palavra de Deus, ela fala para nós nesta noite que nós precisamos ficar apercebido, observando o que está acontecendo, observando os sinais que o Senhor mostra através da sua palavra na sua vinda. Mas nesta noite eu quero, essa mensagem, tem muitos ainda as passagens bíblicas que eu quero ainda falar nesta noite. Essa mensagem, ela tenha um título: prontidão para o futuro. Prontidão para o futuro. Então nós vimos que nos dias de hoje há um pai de família, a mãe, o pai, há uma preocupação com o futuro dos seus filhos. Procuro colocar numa faculdade, com a possibilidade, com um curso técnico, preparando para o futuro. Mas o futuro que eu quero falar nesta noite
não seria esse, mas seria o futuro após esse corpo, que ele foi formado no pó, e o pó ele vai tornar. Então nós sabemos que após esse corpo, que ele for descer à sepultura e se tornar em pó, então aí virá a eternidade. E nós sabemos que na eternidade, ali há 2 lugares para passar a eternidade. A palavra de Deus fala em Mateus, no capítulo 11, 42, que ali há um lugar de tormento, ali há um lugar de lágrima, ali há um lugar de dor. É um lugar que ninguém deseja ir para aí. Por isso, mas em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 24, diz que ali um lugar onde não vai haver mais o pranto, aonde não vai haver mais a lágrima, aonde não vai haver a tristeza, aonde não vai haver tanto sofrimento que a humanidade, que o ser humano passa. Então, para esse momento, ali então será ter um corpo glorificado. E nós vimos que em Filipenses, no capítulo 3 e 21, ele diz que a nossa pátria, ela está no céu, aonde estamos aguardando um Salvador, que vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser um corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos, meus irmãos, esta prontidão, que nós precisamos estar pronto, preparado para esse momento. Então sabemos que prontidão, meus irmãos, eu que servi o quartel, então ali nós vimos que ali tem a entrada do quartel, o portão das armas, ali está o sentinela. Mas depois tem um pelotão com 8 soldados, que ali eles também, ali eles não estão, eles podem deitar na cama, mas eles têm que estar fardados, eles têm que estar com o seu coturno tudo amarrado, ali a sua arma do lado, e ali o capacete, para qualquer momento que for tocada a corneta lá, eles estão prontos para defender. Então nós vimos, esse é prontidão. Nós vimos também, meus irmãos, ali quando Moisés foi tirar o povo ali que já estava escravizado por 400 anos, sofrendo a consequência da desobediência da palavra. Mas Deus tinha uma promessa com aquele povo. E após 10, ali as pragas que foram enviadas através ali, que para que o faraó liberasse aquele povo ali, tá? Então ele endureceu o coração de faraó. Mas a 10ª praga, ali faraó permitiu que levasse o seu povo. Então nós vimos que ali Moisés, através do povo de Deus ali, ele deu uma instrução para aquele povo. Ele assim ordenou que ali matasse o cordeiro e pegasse o sangue e colocasse nas vergas das portas, porque ia vir onde o Senhor que ia trazer o juízo sobre aquele povo, aonde ele visse o sangue, ali seria poupado. Mas então qual foi a ordem? Ali ele diz assim, com lombo cingido, sapato nos pés e cajado na mão. Eles teriam que estar prontos, eles teriam que estar em prontidão para aquele momento aonde fosse executado o juízo e que Deus ia arrancar aquele povo ali. Mas eles teriam que estar em prontidão, preparado para aquele momento. E nós, meus irmãos, e nós também precisamos de estarmos preparados também para esse momento, porque passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Nós vimos também a palavra do Senhor, porque ela fala aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 16. Se alguém quer acompanhar, pode
ler a palavra de Deus. Então esse versículo bíblico ali nos fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós que ficarem vivos serão arrebatados entre as nuvens ao encontro do Senhor. Louvado seja Deus! Os que morreram em Cristo, os que morreram na fé, com problema, com luta, com enfermidade, mas morreram na fé, crendo no Senhor, crendo na promessa da palavra de Deus, crendo na vida eterna, crendo que eles iam habitar naquelas moradas que o Senhor Jesus foi preparar. Então nos diz a palavra, o mesmo Senhor, aquele que palmilhou esta terra 3 anos e meio, curando, libertando, salvando e operando tantos milagres e tantas maravilhas, mas Ele prometeu de voltar novamente. Que então nos diz aqui essa palavra, o mesmo Senhor que operou grandes milagres, voltará para levar a sua noiva, a sua amada igreja. Aqui nós vimos, vamos ler a palavra de Deus, nós vimos aqui em 2 Reis, no capítulo 20, aqui nós vimos aqui, Ezequias, rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal, né? A enfermidade era para a morte, mas nós vimos que, quem sabe ele estava esperando ser curado, quem sabe planejando que ia voltar para o seu palácio e ali ia fazer muitas obras, quem sabe fazendo os seus planos, mas daqui a pouco Deus mandou o profeta Isaías, levando uma mensagem para ele. E essa mensagem então me encheu muito com Ezequias. E a mensagem do profeta, ele levou para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, esta foi a mensagem. Esta foi a mensagem que o profeta levou. Então, isso nós vimos que ele precisava estar pronto. Mandou que ele colocasse em ordem a sua casa. Não sei o que estava acontecendo, o que precisava para ele ainda arrumar e pôr em ordem, porque ele ia ser recolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que também uma palavra que fala com nós também, que nós nos examinar se a nossa casa ela está preparada, se nós estamos preparados, se estamos aguardando, que estamos vigiando, que estamos apercebidos para este momento. Nós vimos a palavra de Deus aqui nos fala sobre Ezequias, né? Então nós vimos que Ezequias, quando ele ouviu essa mensagem, ele fala aqui assim, ele diz: lembra, Senhor, que eu andei com fidelidade, com integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ali chorou amargamente. Ali virou para a parede e chorou amargamente. Então nós vimos que essa palavra que ali, que Ezequias ali, ele se lembra que andei com fidelidade. Então eu meditando, pensando sobre a fidelidade. Então a palavra de Deus, que aquele que for fiel, então vai receber a coroa da vida. Então nós vimos que a fidelidade é algo muito maravilhoso, que cada um de nós teremos
praticar essa fidelidade. Nós vimos que milhares de famílias são destruídas, desfeitas pelas forças malignas, porque a vez faltou fidelidade. Por isso, ter um casal, ele deve ser fiel um para com o outro. E aqui nós vimos que ali Ezequias que andei com fidelidade e com integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Integridade, um coração íntegro, um coração que serve a Deus de todo o seu coração. Nós vimos a palavra de Deus ali, que ali Acabe, aquele rei, ele está dirigindo aquela nação, ali casou-se com Jezabel, que era de um povo pagão, e ali então começou a ser destruído ali o povo, porque começaram a praticar fora da palavra de Deus, fora do mandamento da palavra de Deus. Então nós vimos que ali então aquela situação ali foi se agravando ao momento que Elias levou a mensagem para ele, que por 3 anos e 6 meses não ia chover sobre a terra, nem orvalho ia cair sobre a terra, por esse pecado que estava fora da palavra de Deus. Mas nós vimos que o profeta Elias, ele mandou reunir o povo e disse, falando para o povo: até quando coxarei em 2 pensamentos, se servir a Deus ou servir a Baal? Então, ele até quando? E assim nós vimos, meu irmão, que não dá para dividir. O nosso coração tem que ser íntegro a Deus, servir a Deus de todo o coração. Não pode ser dividido em adoração este mundo e que o mundo oferece, e nem fazendo a vontade a vez da nossa carne, porque a palavra de Deus: andai no Espírito e não só se fazer a vontade da carne. Então nós temos que estar com o coração íntegro, servindo a Deus, assim, a integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequias chorou muitíssimo. Mas antes que o profeta saísse da parte da cidade, Deus falou novamente com o profeta, diz: volta lá, volta e fala com meu servo. Eu ouvi a oração e também vi as suas lágrimas. Então nós sabemos que Deus, Ele ouve a nossa oração, aquela oração sincera, aquela oração que vem do coração, e também Ele vê também as lágrimas que são derramadas. Então nós vimos que quanto sofrimento, mas quantos servos e quantas servas do Senhor que dobra o seu joelho, derrama a sua lágrima, mas pode ter certeza que Deus está ouvindo a oração. Amém. E que Deus também está contemplando a sua lágrima. Então nós vimos que ali que Deus assim então mandou que o profeta falasse para ele, e deu uma promessa. Deu a promessa que ele ia curar, que ao 3º dia ele ia voltar à casa do Senhor, que ia acrescentar 15 anos de vida e ia livrar ele e essa cidade do rei que era esqueço o nome do rei, mas ali teve essa promessa que ele por 3 dias ser recolhido ia acrescentar mais 15 anos de vida para ele, e ainda livrar ele e a cidade dos seus inimigos que procuravam a destruir. Louvado
seja o nome do Senhor. Então nós vimos que Ezequias, ele precisava estar com prontidão, ele precisava estar preparado, porque chegou o seu momento. E nós, meus irmãos, também a mesma coisa. A palavra de Deus, ela fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 14, ele diz que nós não sabemos o dia que acontecerá amanhã com o Senhor. Todos nós aqui, estamos aqui, ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Que ele compara ali, que a nossa vida aqui, que ela é como um vapor, como uma neblina. Que acontece o vapor, a neblina aparece ainda com pouco, desaparece. Então ele compara a nossa vida aqui. Então, meus irmãos, é uma passagem bem curta. Precisamos estar pronto para esse dia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos também muitas passagens bíblicas, vimos também as palavras das 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Então nós vimos que todas iam ao encontro do noivo. Nós vimos que a igreja, nós vimos que todas estão também indo ao encontro do noivo. Mas o que aconteceu com as virgens ali? 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. E a Bíblia diz que à meia-noite ouve-se um grito: és o noivo. E ali elas se levantaram. O noivo tardou, elas estavam tosquenejando, mas daqui um pouco veio aquela voz: és o noivo. E todas se levantaram, se prepararam, e as que estavam despreparadas, as suas lâmpadas estavam se apagando, meus irmãos. Então nós vimos que precisamos estar vigiando a igreja toda. Nós vimos, mas muitos estão desapercebidos. Muitos estão só em busca, da vez, de um milagre, de uma cura, mas nós precisamos ter compromisso com o Senhor, de servir a Deus de todo o coração, com toda a integridade, de estar preparado para este momento. Louvado seja Deus, como eu tenho lido aqui a palavra, que é muito rápida, não dá tempo. Quem sabe, daqui um pouco eu não estou meio parado, não estou firme na igreja. Então nós sabemos que aí não dá mais tempo, que o momento, que é a rapidez, que é o abrir e fechar de olhos, né? E assim como nós vimos, é muito rápido. Então é necessário que estejamos preparados para este momento, e não que Deus não nos pegue desapercebido deste momento, quando o Senhor nos chamar, ou o Senhor assim buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Coríntios, que diz assim: és agora o tempo aceitável. No 6:2, aqui agora é o dia da salvação. No Isaías 55:6 diz assim, aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Então que nós vimos que vai haver tempo que não adianta clamar, não adianta buscar, porque a igreja já subiu. Mas a palavra de Deus, aonde pregamos a palavra, diz: hoje é dia de salvação. Muitos têm deixado para depois, para outro dia, e vão levando, não preparado. Mas aqui nós vimos que a vinda do Senhor é rápida aqui, é no abrir e fechar de olhos. O Senhor está
para buscar a sua igreja. Então aqui o profeta, ele está nos advertindo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Enquanto está perto, e o Senhor, ele está perto, ele está junto de nós, ele está presente, porque ele diz que aonde estiver 2 ou 3, ali eu estou no meio dele. Então ele está aqui para salvar, ele está aqui para libertar, ele está aqui para curar, ele está aqui para operar o milagre na vida. Então, a igreja, aqui quero entregar essas palavras, e quando for feito o convite, medita se está preparado ou se não está. Aqui, como diz a palavra, hoje é dia de se consertar com Deus, hoje é dia de entregar a vida a Cristo. Se está preparado, não está desapercebido, porque o Senhor, ele prometeu e voltará para buscar a sua igreja. Que Deus você abençoe a igreja em nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa continuar falando a cada um, falando para mim que aqui estou frente, e falando para todos que precisamos de estar pronto, em prontidão, para a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja, ou a hora que o Senhor vem nos buscar, nós sejamos preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.